Como você acha que Deus se sentiu no dia do Natal? Você já parou para pensar nisso? Mas então, o que isso tem a ver comigo nesse Natal? Eu vou contar para vocês nesse vídeo e a primeira vez que eu li o que eu vou ler para vocês agora foi há mais de 10 anos. E eu lembro que eu li para os meus pais em seguida, de tão empolgante que eu achei esse texto. Li para minha irmã, li para minha esposa e desde então eu leio em todo o Natal, porque essa mensagem é preciosa, é inesquecível. É um dos meus textos favoritos que foi escrito pelo Philip Yancey, que ganhou pelo menos 11 vezes o Gold Medallion, que é o principal prêmio editorial dos Estados Unidos. E no final desse vídeo eu vou deixar para vocês a indicação do livro de onde eu tirei esses trechos que eu vou ler agora. Primeiro, então, para começar, como foi que Deus se sentiu no dia do Natal? Você consegue imaginar? Imagine por um instante você voltar a ser neném, deixar de lado a linguagem, a coordenação motora e a habilidade de ingerir alimentos sólidos e de controlar a sua bexiga. Deus como um feto. Ou, no dizer de C.S. Lewis, imagine você se tornando uma lesma. Aquela analogia provavelmente é a melhor. Naquele dia em Belém, o Criador de tudo o que existe assumiu a forma de um recém-nascido frágil e dependente. Mas por que Deltan que Deus se submeteu a isso? Por que descender? Por que se submeter a perder o seu poder? Ou até se submeter a sofrimentos? Para responder a isso, Yancey conta uma história muito bacana que o Kierkegaard contou sobre um rei e uma moça humilde. Imagine que houvesse um rei que amasse uma moça humilde. Assim que começa a história do Kierkegaard. Não havia rei como ele. Todos os estadistas tremiam diante do poder desse rei. Ninguém ousava pronunciar uma palavra sequer contra ele, pois esse rei possuía força para esmagar todos os seus oponentes. E ainda assim, esse poderoso rei se derreteu de amores por uma moça humilde. Como podia declarar o seu amor por ela? Por ironia, a sua própria realeza o deixava de mãos amarradas. Caso trouxesse ela para o palácio, coroasse ela com joias e vestisse o corpo dela com vestes reais, certamente ela não resistiria. Afinal, ninguém ousava resistir-lhe. Mas ela o amaria. É claro que ela diria que o amava, mas amaria ele de verdade. Ou iria viver com ele com medo, temerosa, secretamente lastimando pela vida que tinha deixado para trás? Seria feliz ao seu lado? Como ele poderia saber? Caso fosse na carruagem real até a cabana dela na floresta, com uma escolta armada balançando imponentes estandartes, isso também a atordoaria. Ele não desejava uma súdita servil, não, ele desejava uma amante, uma igual. Desejava que ela esquecesse que ele era rei. E ela, uma moça humilde, e que então deixasse que o amor partilhado vencesse o abismo que existia entre eles. Pois é somente no amor que o desigual pode ser feito igual, concluiu Kierkegaard. Diz o Philip Yancey, o rei, convencido de que não poderia fazer a moça melhorar sua condição social, nem reprimir a sua liberdade, decidiu rebaixar-se. Vestiu-se de pedinte e se aproximou da cabana incógnito, com uma capa surrada, frouxa, esvoaçando ao seu redor. Não era um mero disfarce, não, mas era uma nova identidade que aquele rei assumiu. Ele renunciou ao trono para ganhar a mão dela. O que vocês acharam? Essa é uma analogia do que Deus fez. E essa mesma história é contada em outras palavras na Bíblia, dessa vez pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, em que Paulo falou o seguinte: Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança aos homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Entendam, gente, a humilhação voluntária a que Deus se submeteu por amor. E isso, mais do que um episódio isolado, no Natal, na vinda de Jesus, na descensão, isso seguiu um padrão. Veja o que o Philip Yancey diz aqui, ó. Em seu trato com os seres humanos, Deus havia frequentemente se humilhado. Eu leio o Antigo Testamento como um único e longo registro de suas condescendências, no sentido de descer, de rebaixar-se para estar com. Gente, de fato, em vários momentos do Antigo Testamento, Deus é retratado, se retrata como um amante traído, como um pai
que o filho o abandona. É a ideia do filho pródigo. E aí ele sempre se rebaixa atrás do ser humano. E aí segue o Philip Yancey. Acompanha aqui comigo. Ou melhor, fazer um outro comentário antes ainda. Deus desceu, gente, para estar conosco numa forma que nós não temêssemos. A Bíblia conta que em vários momentos a reação humana diante do divino é parecida com aquela daquela serva diante do rei. É uma reação de medo. Não temais, foi isso que o anjo disse a Maria, como hoje a gente vê nos presépios, nas encenações de Natal. Não temais, foi também o que o anjo disse a Gideão, lá no Antigo Testamento. Foi o que disse a Daniel, foi o que disse a Abraão, a Agar e a Isaac. O divino, o sobrenatural, o Deus Todo-Poderoso sempre causou medo nos seres humanos. Mas algo estava para mudar. O rei estava para se rebaixar para a posição de mendigo, de servo. Vejam o que foi aqui nas palavras do Philip Yancey que então aconteceu. Contudo, os anúncios do anjo a Zacarias e Maria e José prometeram algo novo. Deus estava prestes a fazer uma aparição numa forma que não assustaria. Em Jesus, nascido num curral ou caverna e colocado num coxo, Deus por fim encontrou uma maneira de se aproximar, a qual a humanidade não necessitava temer. O que podia ser menos assustador do que um recém-nascido, com os bracinhos se movendo espasmodicamente e olhos que ainda não fixam bem o olhar? O rei havia se desfeito dos seus mantos reais. Pense na condescendência. A encarnação que fatiou a história em duas partes, o antes e o depois de Cristo. Um fato que, mesmo com má vontade, os nossos calendários admitem. Essa encarnação teve mais testemunhas animais do que humanas. Pense também no risco. Na encarnação, Deus transpôs o enorme precipício do temor que havia distanciado ele da sua criação humana. Mas remover aquela barreira tornou Jesus vulnerável, terrivelmente vulnerável. A criança nascida durante a noite em meio a animais. O doce respirar e o estrume fumegante do gado. E nunca mais as coisas voltarão a ser as mesmas. Realmente, gente, nunca mais as coisas foram as mesmas. Que nesse Natal nós possamos ser gratos por um Deus poderoso, um rei que se auto-humilha, que se despe dos seus mantos reais por amor a nós e que se faz um de nós. Que é Emanuel, que significa Deus conosco. Um Deus que é amor a ponto dele se fazer um de nós, ensinando pelo exemplo como homem. Um Deus que se deu a sofrer por amor, trazendo a salvação. Um Deus que nos dá o Espírito Santo, o Consolador, para viver dentro de nós e que nos permite ter com Ele um relacionamento pessoal e em que nós amamos, em que nós somos amados e transformados. Um Deus que em meio às aflições disse, tem de bom ânimo, porque eu também tive aflições, mas eu venci o mundo, nos trazendo uma mensagem de esperança. Nesse Natal, que nós possamos celebrar, Deus está conosco. Um Feliz Natal. E se você gostou dessa mensagem, com base nesse livro aqui, Decepcionado com Deus, do Philip Yancey, deixa o seu like e compartilhe essa mensagem para que ela possa chegar a mais pessoas. Mais uma vez, Feliz Natal!